Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Rodrigo Seixas, jornalista, analista de futebol. Aqui no meu canal mais um vídeo sobre a seleção brasileira. Brasil caiu fora da Copa América, acabou empatando com o Uruguai em 0-0, foi eliminado nos pênaltis. Eu venho aqui um pouco depois já do jogo, eu vou trazer um pouco de análise tática sobre como foi o jogo, mas para pensar um pouco mais em toda a Copa América, né? Como o Brasil foi durante a Copa América, onde ele acertou, onde ele errou. Ele teve coisas certas, mas acho que no final das contas ele errou mais do que acertou, né? Por mais que jogou contra o Uruguai não sendo o favorito, como eu falei aqui no último vídeo, nem acho que o jogo contra o Uruguai tenha sido pior na Copa América. Mas não funcionou, o Brasil não andou como equipe. E eu vou fazer um paralelo sobre isso baseado nesse último jogo, imaginar o que pode acontecer daqui para frente. Então, para começar, vamos para o jogo contra o Uruguai. O Brasil, para jogar esse jogo, ele adotou uma estratégia de correr poucos riscos. Era um Brasil que até que marcava bem. Se você olhar os posicionamentos defensivos, era um Brasil que marcava praticamente em 4-5-1, porque o Paquetá, apesar de às vezes estar um pouquinho mais adiantado, ele voltava bastante, então ele sobrava só o Endrick na frente, e o Endrick ainda tinha o papel de pressionar o zagueiro com a bola. E lembra que para quem assistiu, né? Para quem assistiu o vídeo aqui, se você lembra, eu falei que uma das opções do Brasil jogar era não pressionar o Ronald Araújo e pressionar os outros jogadores. Foi mais ou menos o que o Brasil fez. O Brasil apostava em fechar as linhas de passe a partir do Ronald Araújo e o Endrick marcar um pouco mais os outros jogadores ali na saída de bola. E funcionou até. O Brasil ele tinha uma boa encaixe ali na defesa e ele se posicionava de um jeito de jogar o Uruguai para o lado do campo. Até nessa imagem aqui, na imagem anterior você vê o Brasil posicionado com os jogadores, nessa imagem você vê o movimento que o time faz para jogar o Uruguai para o lado. Isso fazia com que o Uruguai acabasse perdendo um pouco de espaço ali no meio de campo e não acionasse tanto jogadas ali por dentro do bloco, né? Por dentro da marcação brasileira. Tanto que o De La Cruz ele só teve uma boa jogada de receber a bola nas costas da linha de marcação e dar um passe para o Darwin Núñez. Só uma vez durante todo o jogo. E até gerou uma chance assim, mas foi bem pouco, né? Acho que defensivamente o Brasil foi muito bem. Então quer dizer que o Brasil defensivamente está jogando muito bem? Sim e não. Porque é importante a gente pensar que o futebol é um jogo que funciona, defesa e ataque, sempre ao mesmo tempo. Não é como, sei lá, futebol americano que você tem um time de defesa e outro de ataque. No futebol, o jeito que você ataca influencia no jeito que você defende e o contrário também. O Brasil defendia bem porque ele também atacava com poucos jogadores. Essa jogada aqui que você vê essa imagem, aqui 15 minutos e 26 segundos, é o Brasil posicionado para defender. Nessa jogada, o Brasil vai recuperar a bola e vai atacar logo depois. Então o Brasil recupera a bola ali, ataca, e aos 15h35, que já é esse outro frame, você vê o Brasil contra-atacando. O Uruguai volta, tem a linha de marcação atrás, ali 3, mais 3 recuando, o Endrick ali pelo meio, o Bruno Guimarães acompanhando mais ou menos ali e o Rodrigo Rafinha de cada lado. Então tem 4 jogadores atacando nesse contra-ataque. O Brasil não vai conseguir encaixar a jogada e o Uruguai vai atacar de novo. Quando o Uruguai retoma a bola e vai atacar o Brasil de novo, já é essa outra imagem aqui, 15h48. Você vê aqui que o Brasil já tem a linha de defesa inteira, 4 mais 3. O Bruno Guimarães até voltou. Só quem não voltou aqui são os atacantes, né? O Rodrigo, o Endrick e o Rafinha. De resto, tá todo mundo aqui, o Brasil defende e não toma o gol. Aqui, acho que dá para explicar bem o que foi o jogo do Brasil. Na hora de atacar, o Brasil não ia com tanta gente, porque ele tinha medo de, se o ataque não funcionasse, ele tomar um contra-ataque e tomar um gol nas costas da defesa. Porque, como eu até expliquei aqui no último vídeo, o Uruguai é um time que tem uma marcação muito agressiva e consegue criar muitas chances em contra-ataque. Então o Brasil não atacava com muita gente porque ele tinha medo de ser contra-atacado e não era contra-atacado porque tinha bastante gente para segurar o ataque uruguaio depois. Então, defensivamente funcionou melhor do que ofensivamente, porque o Brasil com poucos jogadores para atacar não foi bem, porque não tinha muito entrosamento, não tinha escolhas muito certas das jogadas, não tinha. E deu até para perceber que o Brasil não tinha trabalhado tantas opções ofensivas, tantas jogadas ofensivas nesse jogo. A principal jogada ofensiva do Brasil era quando o Brasil tinha uma saída de bola, né, direto do goleiro, e o Brasil teve várias.
Se você olhar no jogo, foram 54 saídas de bolas do Brasil, o que é bastante. O Brasil teve até mais posse de bola que o Uruguai na partida, porque depois o Uruguai vai ter um jogador a menos, eu já chego nesse período do jogo. E o Brasil tinha como opção na saída de bola sair curto pouquíssimas vezes, mas sair longo principalmente no Paquetá, que a ideia era jogar a bola no Paquetá, o Paquetá fazer uma casquinha pro Endrick ou pro Rafinha. Isso funcionou uma vez no jogo, que foi aos 34 minutos, esse frame aqui 34 e 40. Você vê a bola já chegando no Rafinha aqui e o Paquetá um pouquinho mais atrás aqui no meio de campo. O Paquetá nesse lance ele desviou de cabeça, a bola foi no Rafinha. O Endrick puxou um marcador ali para o meio de campo, o Paquetá também, e sobra esse espaço para o Rafinha correr. E depois você vê aqui no lance seguinte, aos 34 e 45, que o Endrick está um pouquinho mais atrás ali, tem outros dois jogadores. De novo, 4 jogadores na fase de ataque ali. O Rafinha finalizando e o goleiro defende, a melhor chance do jogo no Brasil. O Brasil tentou fazer isso o jogo todo. Quase todo o tiro de meta o Brasil tentava fazer esse tipo de jogada, mas funcionou muito pouco. Das 54 saídas que o Brasil fez no jogo, 5 chegaram no último terço. Que é essa parte onde o Brasil consegue criar chances de gol, né? Que é no último terço. E dessas, 2 pelo chão, 2 jogadas parecidas com essa. Então, você vê que o Brasil tinha o quê? Uma alternativa ofensiva no jogo. Talvez 2, que era recuperar a bola e acelerar rápido para contra-atacar. E nenhuma das 2 funcionou muito bem. Se o Brasil tivesse encaixado um pouco melhor essa jogada com o Rafinha, talvez ele tivesse feito um gol. Vamos dizer que o Brasil tivesse 4 chances dessa no jogo. É possível que uma delas tivesse sido gol, ou até que essa mesmo fosse gol e o Brasil até ganhasse o jogo. Nada disso ia dizer que o Brasil tivesse um jogo muito bem estruturado, com muitas alternativas ofensivas, com muito trabalho dentro do jogo nessa questão ofensiva. Foi um Brasil que se preparou mais para defender do que para atacar, e até foi bem, né? Não dá para dizer que não funcionou. Mas acho que quando você tem uma seleção brasileira, é muito pouco. Porque você tem um elenco muito forte, você tem jogadores muito bons. Se você voltar pela história, então, a tradição do Brasil é ter jogadores que vão assumir os jogos, que você vai ter um time muito ofensivo, que vai controlar a partida. E não foi o caso. O Brasil foi mais controlado do que controlou o jogo. Agora, olhando esse outro desenho, que é um mapa de posicionamento médio do Brasil, você vê que só 4 jogadores tiveram a média de toques além do meio de campo, que é o Paquetá, o Endrick, o Rodrigo e o Rafinha. Só eles que tiveram um posicionamento médio acima do meio de campo. O resto foi abaixo, porque era aquela questão de atacar com poucos jogadores. E quando você olha também nos passes do Brasil no primeiro tempo, você vê que o Brasil só acertou 70%. Porque o Brasil tentou muitos passes longos, e passes longos são mais difíceis, né? Aqui você vê as linhas em cinza, que são os passes que não deram certo, que foi boa parte deles, né? Acertar só 70% dos passes num jogo de futebol é uma estatística ruim. E quando você vê nesse outro mapa aqui o número de toques que o Brasil deu dentro da área adversária, você vê que tem 3, 4, 5 toques. Isso nos 90 minutos de um jogo em que o Brasil teve 11 jogadores contra 10 na parte final do jogo. Então o Brasil que não soube atacar porque não se preparou para isso. O próprio Endrick, nesse outro gráfico aqui, ele deu 4 passes e ele jogou o jogo todo. Ele só acertou um, porque ele não tinha boas companhias, ou melhor, companhias próximas a ele, ou boas linhas de passe e tudo. Porque o ataque não estava bem estruturado. Eu acho que o ataque foi comprometido pela escolha de ser mais precavido, mas também por não ser melhor trabalhado no jogo, melhor experimentado durante esse um mês que o Dorival teve para treinar com os jogadores. O ataque não tinha boas opções. Tanto que se você olhar a Copa América inteira, né, você excluindo os gols contra e pegar as 2 últimas partidas do Brasil, o Brasil só marcou um gol e ele só chutou 2 vezes de dentro da área, né? É muito pouco para uma seleção brasileira com os jogadores que tem e com o que se espera. Contra a Colômbia e o Uruguai, que são adversários mais fortes, o Brasil teve muita dificuldade para jogar. E isso diz um pouco sobre o Dorival? Diz. O Dorival acho que é um técnico que em alguns momentos teve trabalhos bons, mas que eu acho que às vezes foram um pouco superficiais. E é um medo que a seleção brasileira tenha um futebol muito superficial seja pouco para fazer mais em momentos importantes.
Você pode dizer ao mesmo tempo que não perdeu nenhum jogo, e é verdade, Dorival não perdeu ainda nenhum jogo como técnico da seleção, e já enfrentou a Inglaterra, Espanha, Colômbia, Uruguai, né? Desses aí também só ganhou da Inglaterra, mas os outros ele não perdeu. Mas ao mesmo tempo, o time parece um time de um futebol muito superficial. Combina com o fato de ele estar muito no início do trabalho, mas isso já aconteceu algumas vezes com o Dorival em alguns times que ele trabalhou. Eu não sei se ele vai ter todo esse complemento, toda essa especialidade para montar um time mais profundo, com mais ideias, com mais soluções, um time que seja mais completo. Não dá para saber. Eu não consigo dizer isso agora, até porque ele teve pouco tempo. Nesse um mês eu acho que dá para fazer mais, mas ele teve pouco tempo como técnico ainda. A CBF trocou muito, tem muitas mudanças. E eu acho que tudo isso influencia na maneira com que o time joga, com que o técnico trabalha. E tudo dificulta quando você chega num momento em que o futebol de seleções é talvez o mais equilibrado que já aconteceu desde sempre na história do futebol. Nunca se teve tantos países com bons jogadores, tantos países com noção do que o Brasil pode jogar, do que os jogadores do mundo todo podem jogar, porque você tem a seleção da Geórgia que tem jogadores que jogam no principal futebol do mundo, assim como o Brasil. Então é difícil, você não vai ganhar na inércia de ter bons jogadores, você vai precisar fazer mais. Não só o Uruguai tem uma seleção boa, como tem um técnico muito bom, como tem um trabalho mais completo que o Brasil taticamente e acho que organizacional também. Então o Brasil precisa fazer mais. E o Brasil não tem feito mais. Hoje é o dia que faz 10 anos do 7-1, né? O dia que eu tô gravando. 8 de julho. E nesses 10 anos, a gente corta para a seleção de 2014. Era um time que também tinha alguns bons jogadores, né? Você tinha o Marcelo naquele time, você tinha o Daniel Alves, você tinha o próprio Neymar numa fase muito boa, você tinha alguns bons jogadores, outros ruins, né, naquele time também, como acho que quase toda a geração do Brasil teve jogadores ruins, mas você parando para pensar, aquele time também era um time muito superficial. Era um time que não tinha tantas jogadas, era um time que tinha algumas formas mais simples de se defender, algumas mais simples de atacar, e que quando perdeu o Neymar, naquele jogo decisivo, né, contra a Alemanha, se perdeu completamente ofensivamente e defensivamente também, porque também não tinha o Thiago Silva, se perdeu completamente, era um time que não tinha tantas opções. Daí você vai entrar pro lado emocional também, que pesou naquele caso, e acho que às vezes também pesa no momento atual, conforme a fila vai aumentando, a pressão vai aumentando, eu acho que isso também influencia nos jogadores. Então acho que todo o ambiente também não é bom. E a gente chega num momento em que a seleção é muito pressionada porque não joga bem, porque não tem bons resultados, porque o treinador da seleção, assim como voltando a 10 anos, tem um time que tem bons jogadores, mas que não consegue desempenhar o máximo que eles podem, porque o futebol ainda é muito superficial da equipe e quando enfrenta adversários mais qualificados, não consegue se sobressair, não consegue controlar o jogo e perde. Eu acho que nesses últimos 10 anos a gente, como país, a gente deu uma acordada um pouco maior para a complexidade que o futebol exige no momento hoje, se preparar em vários setores. Eu acho que isso aconteceu. O Brasil hoje tem um futebol melhor no país. O futebol jogado no Brasil, talvez alguns clubes de 2010 sejam melhores que clubes de hoje, mas se você parar e olhar a organização tática, organização física, organização em todos os sentidos dentro do nosso futebol aqui, eu acho que evoluiu bastante. Bastante, mais do que na CBF. Os clubes evoluíram mais do que a CBF. O futebol brasileiro evoluiu mais, tanto que a gente ganha muito mais Libertadores agora do que ganhou na década de 10 ou até na década de entre 2000 e 2010 ali. Acho que evoluiu bastante nisso, a gente está num nível melhor nesse sentido. Mas ao mesmo tempo, a seleção ela teve um bom período com o Tite, que era um técnico que aplicou uma ideia um pouco mais clara de jogo, um jogo um pouco mais profundo, é verdade, mas acho que não tão adaptável para competições de mata-mata, e isso foi o que fez o Brasil perder as duas Copas. Eu acho que o fator principal, né? Claro que são sempre vários fatores, mas esse acho que foi um dos principais. E agora a gente chega num momento em que a gente tem uma seleção que trocou muitas vezes de técnico, que não tem um ciclo bem trabalhado, que volta a ter um futebol superficial e que não vai conseguir resultados porque o futebol exige mais do que isso. O Brasil no primeiro jogo contra a Costa Rica não soube atacar e não conseguiu marcar gol. No segundo enfrentou um Paraguai que errou muito
e que o Brasil conseguiu ser melhor porque tinha o Vinícius Júnior numa partida muito boa, então o Brasil conseguiu sobressair naquele momento. Marca gol ali, alguns gols na sequência que encaminham a vitória, então funciona muito bem ali. Daí joga com a Colômbia, joga mal de novo, não consegue se sobressair no jogo, Uruguai de novo. Então a gente chega num momento em que falta muito futebol para a seleção, falta muita organização na CBF, falta muita coisa. A gente olha para 2026 e não dá para imaginar muito que a seleção vai ter um bom futebol lá. Pode até conseguir quando a gente olha para jogadores, mas quando a gente olha para todo o contexto que a gente está chegando, para o nível tático que o Brasil tem, o nível organizacional de tudo, acho que é bem difícil acreditar que o Brasil vai conseguir encaixar uma equipe que seja boa, qualificada o suficiente para ter um futebol que vai conseguir controlar os adversários numa possível Copa do Mundo, em que o Brasil vai chegar como favorito e vai conseguir ser campeão. O Brasil pode até chegar na Copa do Mundo um pouco desacreditado, com futebol um pouco ruim, se encontrar na Copa e conseguir vencer, talvez até não jogando bem, mas conseguir ir avançando, porque acontece às vezes também. A Inglaterra nessa Eurocopa até agora não fez bons jogos, mas tem bons jogadores, está pegando uma chave um pouco mais tranquila e está avançando. Vamos ver na semifinal se vai ser o suficiente, mas isso pode acontecer com o Brasil. O Brasil pode chegar numa semifinal como chegou em 2014, porque o cenário foi ficando interessante. O Brasil tinha alguns bons jogadores e foi avançando. Daí depois chegou na semifinal, aconteceu o que aconteceu. Então a gente tem que ver como é que o Brasil vai chegar na Copa. Mas hoje não dá para você olhar esperançoso achando que o Brasil vai jogar um bom futebol na próxima Copa, apesar de ter uma geração boa. Eu acho que o Brasil não tem gerações mais tão boas e tão diferentes como os adversários tinham antes, né? O Brasil, o elenco de um Brasil para um elenco de uma seleção colombiana, se você voltar para os anos 80 ou 70, o do Brasil era muito melhor que o colombiano. Hoje ainda é melhor, mas não tanto. Os jogadores colombianos eles têm experiências melhores e qualidades a mais, então você precisa fazer mais do que isso. O Uruguai vai depender do momento e da época, mas a gente precisa de mais jogo, a gente precisa de mais organização, a gente precisa de muitas coisas. E mesmo quando a gente tiver isso, não vai ser certeza que a gente vai ganhar, porque talvez a gente precise de um tempo para amadurecer tudo isso. E o cenário atual não parece ser um caminho que a gente vai seguir, que a gente vai passar a ter tudo isso a partir dos próximos momentos. Então é tentar ver o que vai acontecer, esperar que a CBF consiga se organizar, mas se nos últimos 10 anos ela não se organizou tanto assim, né? Acho que não dá para esperar tanto deles. O que dá pra gente torcer ou tentar imaginar de algum jeito que isso possa melhorar, mas eu sinceramente não vejo no futuro próximo que isso tudo vai melhorar, por mais que eu acho que o Brasil, com os jogadores que tem, possa até jogar melhor, mesmo se não mudar tanta coisa, mesmo se continuar o Dorival, mesmo se continuar essa CBF que é hoje, até 2026, de repente a gente tá jogando mais bola. Mas ainda assim eu acho que vai ser pouco. Então é isso, esse foi meu vídeo de hoje sobre a seleção, o momento da seleção, sobre o jogo contra o Uruguai. Volto aqui com mais vídeos, essa semana tem Eurocopa, tem outras coisas acontecendo, pode ser que daqui a pouco eu traga mais vídeos aqui no canal. E também tem uma entrevista que eu fiz com o Raí Monteiro essa semana, a gente fala também sobre esse tema de seleção brasileira, você pode acompanhar aqui no canal. Então é isso, valeu por acompanhar até aqui, até o próximo vídeo, valeu!